Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou satélite Eutelsat 8. Hoje, sexta-feira, 15 de dezembro deste ano 2023. Envio uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, na congregação que pastoreia o reverendo Naum Leon e todos que se encontram com ele lá. Nesta ocasião, irmãos e irmãs, e também os que estão através da internet e os que escutarão depois esta atividade. Vamos buscar em Romanos capítulo 5, versículo 6, que é a escritura que ele nos leu nesta mensagem que estaremos vendo e escutando nesta ocasião, o qual foi intitulado Dia de Vitória, pregado 10 de novembro de 2015 em Buenos Aires, Argentina. Nos diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo. Embora alguém possa se animar a morrer pelo bom, mas Deus prova o seu amor para conosco, e ele escreve amor, em que sendo aún pecadores, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, pois, muito mais estando já justificados em seu sangue, por ele seremos salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Dia de vitória. Podem sentar, por favor. Aí ao lado de estando reconciliados, seremos salvos pela vida, desenha uma estrela de Davi. Nos diz na mensagem, o mensageiro do rei, pregado em 6 de janeiro de 2002 em Caí, Porto Rico, nos diz: agora querem ver como ele toma o cetro e o coloca sob seu manto. No livro de citações, vamos ver livro ou mensagem, a mensagem tratando de fazer serviço a Deus fora da sua vontade, pregado pelo reverendo William Branham em novembro 27 de 1925, 1965, no mês antes da sua partida, em Shreveport, Louisiana, América do Norte. Diz, página 85, e aqui eu tenho também esse livrinho, para ver ali o que ele nos escreveu. Nos diz, o irmão William lendo ali, diz, notem, Deus disse ao profeta, come o rolo. No Antigo Testamento, ou seja, no Velho Testamento, ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Vem? Essa é a arca, a palavra de Deus. Nessa mensagem, ele escreve aí, come o livrinho. Deus diz ao profeta. E mais adiante aí, nessa mesma mensagem, na página 86, embaixo nos diz, recorde toda coisa que Deus nos prometeu, toda coisa que Deus falou, tudo o que foi dito a vocês no nome do Senhor ocorreu. Deus nunca anulou nenhuma das suas promessas. Aí desenha uma estrela de Davi, mas que ele guardou toda a promessa que ele disse. Nos disse, foi a verdade por estes 20 anos. Shreveport.
Shreveport, ou seja, o lugar onde ele estava. Ele está dizendo para eles. E ele escreve, Deus nunca anulou nenhuma das suas promessas. Eu preguei a vocês através do poder de Deus e da cortesia do seu pastor. E eu os tomo como testemunhas hoje, até mesmo quanto a mulheres. Além da idade de conceber, homens, crianças, aflições, cura, profecia, coisas que iriam acontecer, nenhuma delas jamais falhou. Agora, fiquem longe dessas denominações. Elas os estão conduzindo para a morte. E aí escreve, se afastem das denominações. Escreve nosso irmão William aí. E nos diz também, na página 89, diz, página 88 embaixo, crê você nisso? Estamos no tempo final, estamos aqui. A Escritura está na parede, a segunda vinda está à mão. A noiva está sendo escolhida e distribuída, secada fora, desenha uma pedra no lugar e as eras. Agora, isso não significa tirada da igreja, isso significa tirada do denominacionalismo. Você deve ir à igreja, mas não se una a nenhuma organização. Jesus ia com todas as organizações, mas ele nunca se uniu a nenhuma delas, nem se colocou do lado de nenhuma. Isso também, mas ele estava entre eles. Aí é onde a luz tem que ser difundida. E escreve, Jesus não se uniu às denominações. Agora vejam o que continua dizendo o nosso irmão William aqui. Diz, e agora, quem come o livrinho e coloca dentro a palavra, o cetro, a arca, a palavra, o cetro do rei. Essa é a espada do rei também, o cetro do rei, a arca, a palavra. Portanto, esse mensageiro do rei vem com o cetro do rei, a palavra encarnada nele, para dar a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim a Igreja de Jesus Cristo seja preparada para obter a grande vitória no amor divino, obter a vitória contra o diabo, contra o anticristo, contra tudo que tentarão lançar contra a Igreja de Jesus Cristo. Essa mensagem de quinta-feira, eu creio que foi quarta-feira, a de quarta-feira, aí nos fala, lemos algumas porções. Deus nos deu ali muitas coisas importantes. Agora, veja, continua dizendo, e assim a Igreja de Jesus Cristo obterá grande vitória no amor divino. Os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos incorruptíveis. Isso será quando se completar a Igreja de Jesus Cristo. E nós que vivemos seremos transformados. Na mensagem Nasceu o Filho da Virgem, que foi pregado em 21 de dezembro de 2008, em São Paulo, Brasil, nos diz, e agora, assim como vigiamos e vimos através da Escritura o Filho da Virgem que nasceu no cumprimento da primeira vinda de Cristo, temos que estar vigiando a Igreja Virgem de Cristo, que tem a promessa da segunda vinda do Senhor, tem a promessa da vinda do Senhor. Recordem, Maria, lá, representa a Igreja, a qual dela nasceu esse Filho, o qual foi gerado pelo Espírito Santo.
O povo hebreu, quando veja Cristo, o anjo do pacto vindo pela sua igreja, dirá: este é quem nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, ele vem pela sua igreja. Mas eles o reconhecerão, porque ele vai estar no meio da sua igreja e, consequentemente, terá o ministério correspondente ao último dia, no meio da sua igreja. Agora veja o que falamos na tarde de hoje, onde nosso irmão William nos falou de que quando ele saísse do trono de intercessão no céu, ele começaria uma nova etapa na Igreja do Senhor sob um novo ministério, o ministério como leão da tribo de Judá. Agora, como o povo hebreu verá? O verá nesse novo ministério como leão da tribo de Judá, com um nome novo. Assim como terá o ministério correspondente ao último dia no meio da sua igreja. Assim como teve no meio do povo hebreu o ministério de 3 anos e meio, com o qual se deteve ao final a dispensação à lei, e se deteve o trato de Deus com o povo hebreu para se abrir uma brecha e os gentios terem a oportunidade de entrar no reino de Deus sob um novo pacto. E muitos hebreus também estiveram entrando ao reino de Deus sob o novo pacto que ele prometeu. Quando se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus voltará a tratar com o povo hebreu como nação. Enquanto isso, trata com indivíduos do povo hebreu e dos gentios. E entre os gentios há milhões de descendentes das tribos perdidas. Mas ele trata com indivíduos. Não importa que sejam de uma ou outra das tribos de Israel, mas quando começar a tratar com Israel como nação, já então terá completado sua igreja. Agora vejam, na mensagem, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade, aqui leu foi tentando fazer um serviço a Deus. Este é fazendo um serviço a Deus. Vamos ver. Esta foi pregada em 27 de novembro de 65. Essa que vou ler foi pregada em 18 de julho de 65. E nos diz aqui, nessa mensagem, vamos ver aqui a página. Há um folheto aqui que diz também o mesmo tema, mas está colocado tentando fazer um serviço a Deus sem ser a vontade de Deus. Neste que eu vou ler, o tema que tem é fazendo o serviço a Deus fora da sua vontade, mas é a mesma data. Este é o 18 de julho de 65, o qual vou ler. Vejam, nos diz, na página 24, diz: que tal que Jesus tivesse vindo dizendo: agora direi o que é que faremos. Subiremos ao monte como Moisés fez e conseguiremos uma nova emissão de leis. Vem? Ai, ai. Ele era essa lei. Vem? Você tem que estar em seu tempo. Deve ser em sua estação. Ficou isso? É necessário que seja em seu tempo. Se requer que seja em sua estação. Tempo e estação. Esse requer que seja de acordo com sua palavra que foi falada. A mim não me importa quão bem você poderá dizer de que isso tem que ser assim, e de que aquilo tem que ser assim, ou de que isso tem que ser, se requer que seja de acordo à sua palavra, ou seja, não importa o que você fale, ou diga, ou pense, se é contrário à palavra, rejeite-o.
tem que ser conforme a como... Aqui ele está nos dizendo, nessa mensagem, vejam, se requer que seja de acordo à sua palavra, de acordo ao seu tempo e à sua estação. E tem que ser dado através da pessoa que ele escolheu para fazê-lo. A mim não me importa quantos dignatários lá... Havia um rei tão grande como qualquer deles. Ele reinava sobre a nação, mas ele tinha uma forma de fazê-lo. E ele tinha dito como ele faria. Mas eles falharam em fazê-lo. Se requer que seja de acordo à sua palavra, de acordo ao seu tempo, de acordo ao seu programa. E se requer que seja pela pessoa que ele escolheu para dar e fazer. Ou seja, isso de que sai um por aqui com uma interpretação, outro por ali. Todos esses são denominações, o qual vindica o verdadeiro. Moisés tentou fugir disso. Escolhe outro, mas Deus tinha escolhido Moisés para fazê-lo. Muitos deles, Paulo tentou evadir. Agora recorde, Moisés foi escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Mas vejam, ninguém podia tomar essa posição de Moisés. Mas vejam, Moisés não os introduziu à terra prometida. Foi Josué. E ninguém podia tomar o lugar de Josué. Agora Josué não queria que Moisés se fosse, como também Eliseu não queria que Elias se fosse. Mas Deus tinha em seu programa que eles eram os que iam continuar esse trabalho sob o ministério que tinha esse mestre que estava ali com eles. No tempo de Eliseu foi Elias. Esteve sempre ao lado de Elias. No tempo de Moisés foi Josué. Ou no tempo de Josué foi Moisés. Ele esteve ali com ele. Agora vejam, Deus tinha um homem ali preparado, porque já de antemão Deus sabia tudo o que ia ocorrer. Agora, por causa de que Moisés feriu a rocha pela segunda vez, já ali rompeu o programa da Bíblia Moisés. E isso custou entrar à terra prometida no seu corpo físico. Melhor, a viu de longe. E não era para ser ferida a rocha. Era para ser falada. Era para falar a rocha. A rocha ia dar a água. Veja a terceira etapa. É a etapa da palavra falada. Não há que feri-la para que nos dê as águas da revelação. Não era preciso ferir como foi ferida a rocha lá em sua primeira vinda, o qual foi Cristo. O Messias ungido era em sua segunda vinda, era para falar a rocha. E ali Moisés pôs um tipo e figura que não tinha que colocar. Portanto, todo aquele que ferir a rocha, falando contra a segunda vinda do Senhor, conforme a como Ele o está cumprindo, será contado como uma crucificação espiritual. E não entrarão na terra prometida do novo corpo, o qual ali foi mostrado com Moisés. Agora vejam para o trabalho que Moisés tinha que realizar. Ninguém pôde tirar essa bênção e ninguém podia tomar esse lugar. Mas já fez esse trabalho e se foi. Mas Deus tinha ali a Josué. Deus sempre cumpriu sua promessa. E obtiveram ali um dia de vitória passando a terra prometida. Agora vejam que Deus sempre tem o seu instrumento no tempo correspondente, em seu tempo, em sua estação, conforme a palavra. Vejam. Continua dizendo, Paulo tentou evitá-lo, evadir muitos outros, mas tem de ser por meio daquele que ele escolhe para fazê-lo. E se requer que venha primeiro aos seus profetas. Eu recordo quando ele me dizia
que íamos tomar uns dias de férias. Ele me disse, nessa ocasião, estava lavando um carro, seu carro, e ele saiu e veio até onde estava. Recorde o carro. Eu recordo o carro e recordo bem claramente esse dia. Ele me disse, Benji, vou te levar para que tome uns dias de férias. E eu, férias? Eu ri. Ele ria, sim, para que venhas. E tome uns dias de férias. Eu já falei com o Júlio para que tire tudo o que necessitas e vai comigo num percorrido. E recordo que eu sempre lhe dizia, como quando a pessoa vai com seu pai e diz, não vá agora para o lugar que vai me colocar a fazer isso ou outro, porque você sabe que eu não gosto disso ou do outro. Isso acontece com as crianças na família. Pois eu ia sempre dizendo, não me vá colocar a falar. Eu posso fazer tudo o que você me disser, mas me levantar na frente e dar uma saudação, isso não, porque eu via que nos vídeos depois passava algumas atividades e a pessoa via como que passava à frente, eu sempre fugia disso. Não se preocupe mais. Ele ria e quando menos esperava. Bom, por aqui temos Benji para que nos dê umas palavrinhas. Mas eu disse que não me passasse, ele se colocava a rir com o riso dele contagioso e eu, pois, me colocava a rir também, porque o que ia fazer? E vejam, das pessoas que não gostam de subir na frente e falar, sou eu. Minha mãe sabe, ela tinha essa luta comigo porque eu não gostava de ir à frente nas apresentações ou nesses relatórios de livro, todas essas coisas na frente eu não gostava. E vejam, muitas vezes não é o que alguém quer, ou às vezes a pessoa menos indicada, mas o que a pessoa vai fazer? Se Deus já predestinou a pessoa para certo trabalho, mesmo que a pessoa tentou fugir, mas já é a pessoa e não pode ir contra o programa divino. E vejam, Moisés, tantas pessoas ali que falavam bem, como ele mesmo disse a Deus, pois eu tenho meu irmão Arão, por que não pega ele? Eu sou gago. Vejam, muitas vezes a pessoa se pergunta, mas por quê? Mas vejam vocês, aí é onde a glória de Deus se manifesta. Aí é onde então se vê a simplicidade de Deus. E, como ele disse ali no livro dos selos, será tão humilde, será tão simples que se não vigiarmos, nos passará despercebido. Vejam, em Jesus não tinha atração de nada. Um homem que, falamos talvez nessa manhã também nessas palavras agora há pouco, um homem que conheciam, todos eles conheciam seus pais, conheciam seus irmãos. Como vai ser que este seja o cumprimento do que estamos esperando, do que Isaías falou, do que falou Moisés, de que profeta seria levantado do meio de vocês? Como vai ser? Se esse o conhecemos, tem isso. E mencionava um montão de coisas contra Jesus. Mas vejam, ele toma o que não é para o mundo, mas para Deus sim é o maior. Por isso, não se desanime você, por nada do que você esteja passando, pelo que você tem, pelo que é. Se é baixinho, se é alto, se é gordo, se é como você for. Não se preocupe. Depois que você recebeu, creu e obedeceu a palavra de Deus correspondente a este tempo final, você, diante de Deus, você é maior do que uma pessoa humanamente pode ver.
em você. Porque você é um escolhido de Deus. Você é a noiva pela qual ele veio. Assim que siga em frente e obteremos em breve esse grande dia de vitória, onde a morte será absorvida em vitória, vem? E obterá já esse corpo perfeito, o qual não haverá nada de pecado, não haverá nada de faltas, mas que será tudo perfeito pela eternidade. Agora veja o que continua dizendo aqui, diz. Paulo tentou evadir muitos outros, mas tem de ser por meio daquele que ele escolhe para fazê-lo. E deve vir primeiro a seus profetas. A palavra de Deus deve vir, chegar a seus profetas. Amós 3:7. Porque não fará nada o Senhor até primeiro revelar ao seu servo o profeta. Quarto, ele vinha enumerando. Quarto. E aí ele escreve Apocalipse 1, versículo 10. 4, versículo 1, 7, versículo 2, Apocalipse 10, do 8 a 11, 10, do 1 ao 7, e 11, do 3 ao 7, e 14, do versículo 1. 14 do 14 ao 20, 17, versículo 14 e 19, do 11 ao 21. Vejam tudo isso. Todas essas escrituras correspondem à vinda do Senhor. E também escreve 22, 6, 22, 16. Porque é o anjo do Senhor, é o Espírito Santo, quem está realizando e está cumprindo essa promessa. Continua dizendo na página 25. E o profeta deve ser vindicado pela palavra de Deus. Aí estão só 5 coisas indispensáveis e tem que ser assim. Seu tempo, sua estação, quando ele disse que aconteceria, e o homem que ele escolheu e deve vir ao profeta. E o profeta tem que ser um profeta vindicado. Encontramos muitos deles na Bíblia que vieram aos profetas que não eram vindicados. Nosso profeta é Jesus Cristo. E desenha uma estrela de Davi. E na página... Passamos à página 34 dessa mesma mensagem. Nos diz, mas, vê, eles tentaram. A arca não pode ser transportada por uma organização, já que nisso há muitas cabeças. E ele escreve Arca do Pacto. Vejam, não pode ser a palavra, não pode ser transportada, levada por nenhuma organização. Porque nisso há muitas cabeças, ou seja, muitos líderes. Vem? Não pode ser feito assim. Ele prometeu não fazer dessa forma e ele não fará assim. Ele disse quando ele prometeu fazê-lo de outra maneira. Essa é a razão pela qual ele prometeu que não fará. Não tenho esse tipo de pensamento. Eu posso senti-los, vem? Então, aí estava ele discernindo. Então ele prometeu que ele faria de certa forma, e qualquer coisa contrária a isso, ele não o fará. Vem? Mas pela forma original, de acordo com isso, que ele disse em Amós 3:7. Qual é a forma original? Amós 3:7. Essa é a forma original para realizar ele a obra em cada era e em cada dispensação. Amós 3:7. Não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Essa é a forma como ele fará. Ele requer que seja vindicado e provado ser a verdade. Agora, o que ele prometeu para hoje, isso é o que hoje ele está fazendo. Isso é exatamente o que ele disse que faria. Ele abriria estes 7 selos, e o que mais ele faria? Revelaria os mistérios do passado sobre todos estes batismos e todas essas coisas que tinham ficado tão confusas. E aqui está em sua própria presença. A ciência comprovou, os céus declararam. Homens vendo acontecer em sua própria presença. E ele não disse nenhuma só coisa que ele não fez, que ele não tenha feito ser a verdade. Aí o tem. De tal maneira que você poderá ver onde nos encontramos hoje.
e desenha uma pedra angular e as eras. Agora, qualquer homem que tem seu espírito sabe que tem o Espírito de Deus sobre si, sabe que isto é a verdade. Porque o Espírito de Deus não falaria contra a palavra. Vejam. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus não vai estar falando e combatendo a palavra, o verbo, ou o cumprimento do que Deus está fazendo nessa era e nessa dispensação. Ou seja, o que esse verbo, a palavra, está realizando. Quando se está falando da primeira vinda e da sua segunda vinda. Não concordará com a palavra, estará de acordo com a palavra. Você pode dizer: eu recebi o Espírito Santo, eu gritei, eu falei línguas, eu dancei no Espírito. Isso não significa nada para Deus. Vê? Davi fez o mesmo, praticamente a mesma coisa lá no passado. Eles cantaram com toda a sua força e ele gritou com toda a sua força. E também o resto deles assim o fizeram, mas estavam caminhando diretamente para a morte. Correto. Isso não tem nada a ver com isso. É a palavra que conta. E desenha uma estrela de Davi e escreve: a palavra é o que conta. A palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor. Sim, Senhor. Vem. Aqueles que possuem o Espírito de Deus sobre eles. Vem. A promessa para hoje. E vigiam. E esperam até vê-la. E então dizem: isso é. Deus o revela a eles. Como Natanael. Felipe foi e se encontrou com Natanael. E Natanael disse: agora, espere um minuto. Eu sei que isso está prometido, mas me permita vê-lo. E quando ele viu, exclamou: é isso. A mulher disse: eu escutei todo tipo de teólogos, fiz isso e aquilo e li a Bíblia por mim mesma. E eu sei que nós somos, que há o Messias que fará todas essas coisas. Você... Então, tu deve ser profeta dele. Ele respondeu. Ou seja, a mulher samaritana. Deu esse outro exemplo. Ele respondeu: eu sou. Eu sou. E aí desenha uma estrela de Davi. Ela disse, venham ver um homem. É este. Ela esperou até ver aquele Messias identificar-se com a palavra de Deus. E escreve Messias. O que ela esperou? Ela esperou que ele dissesse: eu sou. Ela esperou que Jesus se identificasse ele mesmo como cumprimento da vinda do Messias, da vinda do ungido. Então ela disse: isto é, pelo que esperamos por 400 anos, desde então, que não tivemos profeta nem nada. Aqui está ele. E ele mesmo clama que é ele. E desenha uma estrela de Davi e escreve: o próprio Messias clama que ele é o Messias. Agora venham, saiam e vejam o homem que me disse as coisas que eu fiz. Mas, no entanto, vejam o que Deus está fazendo neste tempo final, mostrando a sua igreja, a noiva, onde ela está e onde tem que ir para receber as bênçãos. E esse chamado de sobe aqui está mostrando a ela o que ela é. Por isso, quando diz, quando a noiva reconhecer sua posição, o que ela é, então o rapto ocorrerá. Mas quem está revelando e quem está mostrando a ela? Quem é ela? A mesma presença do Senhor, a mesma presença do Eu Sou. Agora vejam, continua dizendo, mas, no entanto, os sacerdotes desejavam matá-lo e finalmente o fizeram. Vem? Mas eles não podem matar seu espírito hoje, correto? Não. Eles não poderiam matá-lo. Veio para nos trazer a ele, de modo que estamos agradecidos. E nosso irmão William ali nos diz neste extrato que estamos lendo, diz, mas quando começar a tratar com Israel como nação, já então terá completado sua igreja. Vigiemos o Filho da Virgem, ao Filho da Igreja Virgem, que aparecerá neste tempo final.
Ou seja que a igreja tinha que estar vigiando, porque isso foi pregado em 2008. Nessa mensagem nasceu o Filho da Virgem. Vejam. E aí, o que foi que disse? Que vigiemos o Filho da Virgem, o Filho da Igreja Virgem, que aparecerá no tempo final. E essa palavra ele cumpriu. E ele esteve se apresentando e esteve dizendo: aqui estou, como na mensagem Festa das Trombetas, página 43 a 47 por aí, que nos fala que ele dirá: aqui estou. E também no livro de citações, onde ele diz, no parágrafo 519, o Messias se apresentará ele mesmo. E neste vejo que lemos aqui, onde ele diz: o mesmo Messias clama que ele é o Messias. Bom, nos colocamos em pé e deixamos assim neste tema de hoje, sexta-feira, 15 de dezembro deste ano 2023, o tema Dia de Vitória, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Souto Santiago.